26. Amém? Quem não tiver, está no telão. Amém? Amém. Gênesis 1:26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora eu quero que os irmãos vão para o capítulo 3, a partir do verso 4. Amém? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Somente até aí. E agora a última referência, em Gênesis capítulo 5, ainda em Gênesis, a partir do verso 3, apenas o verso 3, na verdade. E Adão viveu 130 anos, e gerou seu filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Amém. Amém. Deixa eu respirar um pouquinho, eu estou muito nervosa. Pode tomar assim. Bom, o meu pai, como os irmãos perceberam, ele me assustou e eu não sabia muito o que falar. E o Senhor me lembrou disso que eu li há um tempo atrás. Eu estava fazendo devocional, e quando eu li esse texto, no capítulo 3, falando que Adão gerou seu filho à sua imagem, à sua semelhança, eu lembro que eu saí de manhã correndo para o meu pai: pai, olha só, Adão gerou a sua imagem, então a imagem foi corrompida. E aí eu comecei a lembrar disso, e aí quando meu pai falou disso, eu falei: eu vou falar sobre isso, porque era algo que veio assim, e o tema é a identidade. E quando a gente fala sobre identidade, a gente percebe que hoje em dia é uma coisa que está sendo muito atacada. E as pessoas não sabem mais responder uma simples pergunta de quem é você? As pessoas não sabem mais nem se são homem ou mulher. Então a identidade da pessoa realmente a gente percebe que está perdida. O mundo não sabe qual é a sua identidade. E para a gente entender qual é a nossa identidade, a única forma perguntando ao Criador, vindo do Criador, porque Ele conhece aquilo que Ele criou. Então, imagina a primeira pessoa que fez o telefone, aquele primeiro, que tem a maninha. Se alguém olhasse para aquele telefone, ia falar: o que é isso? Para que isso serve? Né? Qual que é o propósito? Mas aquele que fez o telefone, ele sabe o que é aquilo, para que aquilo serve, quem é. E quando nós falamos de nós, é a mesma coisa. A gente não consegue saber quem somos se não sabemos quem é o nosso Criador. E ser a imagem e semelhança de Deus, o que isso significa? A gente compartilha com Deus alguns atributos que só há nele, e não havia e não há em outra criação. Então a gente tem emoções, a gente pensa, a gente tem uma autoconsciência, a gente faz coisas por autonomia, a gente tem um espírito. Então a gente é diferente de todas as outras criações. A gente percebe isso quando, por exemplo, quando Deus cria as árvores, ele diz: produz a terra, ervas. Então ele não quer dizer que ele não fez, foi ele quem fez, porém ele deu uma ordem à terra para que ela produzisse
que foi feito especificamente por Deus. Ele não disse, terra, faça. Faça um redemoinho e o homem será feito. Não, ele fez com suas próprias mãos. Isso demonstra uma diferença. Ele de fato tinha uma intenção de fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Glória a Deus, aleluia. Além disso, nós fomos criados com uma semelhança moral, porque no jardim nós éramos santos, puros e bons. Então não havia pecado. Então, além da semelhança de intelecto e ações pessoais, havia a semelhança do moral. Então a gente foi criado de fato à imagem e semelhança do Criador. Se ele é santo, ele nos fez santo. Se ele é puro, nós somos puros. Era para ser. Porém, como eu li no capítulo 3, houve uma mudança na nossa identidade. Porque a serpente diz a Eva que quando ela comesse do fruto, eles seriam como Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, diante do fruto, a gente não quer apenas ser imagem e semelhança. A gente quer ser o próprio Deus. A gente sente a necessidade de ser igual a Deus. A gente não se conforma com o que Ele fez, porque Ele não nos é suficiente. É como se a gente olhasse e falasse, não é suficiente que eu seja como Ele, não é suficiente que eu demonstre a glória dEle. Eu quero ter a minha glória. Então, quando eles comem do fruto, é um ato de orgulho, um ato de soberba. Então, eles se enchem de si para ter, não apenas ser imagem, mas ser o próprio. E nisso eles caem. E a imagem é corrompida. Então, agora, nós, que éramos a imagem de Deus, a gente não deixa de ser, mas agora ela é uma imagem manchada. Por que a gente não deixa de ser? Porque a Escritura mostra que ainda depois do pecado, os homens continuam sendo a imagem e semelhança de Deus, porém uma imagem manchada. Agora a gente é acompanhada da imagem de Adão. Então, tanto que a Escritura fala em Gênesis, capítulo 9, que se alguém derramar o sangue de outro homem, Deus o julgaria, porque Deus fez os homens à imagem dele. E em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 3, quando Tiago fala sobre a língua, ele diz, a mesma língua que você abençoa, que você glorifica a Deus, você amaldiçoa os homens feitos à imagem de Deus. Ou seja, a Bíblia mostra que nós ainda somos a imagem de Deus. É por isso que a gente ainda pensa, a gente ainda tem autoconsciência, a gente ainda tem atributos que a princípio pertencem a Ele. Porém, como a gente lê no capítulo 5, Adão gerou a Sete, a sua imagem e a sua semelhança. E essa é a única genealogia que eu me lembro que usa esse termo, que é o mesmo termo usado para falar do que como Deus nos vê. Então, Adão agora nos corrompeu com o pecado. E todos nós somos Adão. Todos nós temos a natureza adâmica que nos governa e que agora a gente não é mais puro, bom. Aí a gente vai ter a Escritura mostrando que a gente é mau agora. A gente nasce com essa natureza adâmica. Em Gênesis 21 diz, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não é a sociedade que corrompe o homem, mas o homem já nasce corrompido. No Salmo 51, Davi diz, em iniquidade me gerou, em iniquidade fui nascido, em pecado me concebeu minha mãe. Então a gente nasce na iniquidade. Em Romanos 3, Paulo diz, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há quem busque a Deus. Nós nos rebelamos contra Ele, a gente não quer. Afinal, se a gente quisesse salvação, a gente poderia conseguir a salvação pelos nossos méritos. Jesus não precisaria ter morrido. Se Jesus morreu, é porque era a última alternativa. Não havia salvação em nós. A gente precisava de Cristo. E nós, o nosso pecado não apenas nos corrompeu a nossa identidade,
mas nos separou de Deus. E é por isso que a nossa identidade foi corrompida. Porque se a nossa identidade é essa semelhança e imagem dele, se não vemos ele, se não há relacionamento com ele, se o relacionamento foi cortado, a nossa identidade é cortada. Amém? Amém. A gente se perde em nós, a gente não consegue enxergá-lo, então a gente não enxerga para que fomos criados e qual é o nosso propósito. A nossa identidade é perdida porque foi perdido o relacionamento com o Pai, com aquele que deu a nossa identidade, que dá sentido à nossa identidade. E se nós conhecemos a Ele, nós nos conhecemos. Mas se não o conhecemos, não nos conhecemos, porque a nossa identidade está firmada nele. E sem Ele, nós não temos nada, não somos nada, a gente pode fazer tudo. E o nosso tudo é vão se não houver Ele. E ainda há, como eu disse, ainda há a identidade dele em nós, porém nós não a vemos porque não o vemos. Então, a gente olha na Escritura e Deus ainda vê a identidade em nós, porém a gente não enxerga. É por isso que o filho pródigo, quando ele está perdido, ele não conhece o Pai e ele não conhece o Pai verdadeiramente. Até porque se ele conhecesse, ele nunca teria saído, mas ele saiu. E quando ele volta, ele diz: eu quero ser um funcionário. Mas o pai sabe a identidade dele, então ele diz: você não é funcionário, você é filho. Ele sabe a nossa identidade, ainda que nós não sabemos. Quando a gente vê ele nos mostra para que fomos feitos. Glória a Deus, aleluia. E o problema foi apresentado, a identidade perdida. E agora a pergunta é: como restaurar? Tem alguma forma de restaurar aquela identidade que era firmada, tão perfeita no jardim, que foi perdida, foi corrompida? Ainda há a identidade dele em nós, mas como que a gente vai acessar, como que a gente vai viver conforme essa identidade? E a resposta dessa pergunta não está em nós. E esse é o erro das pessoas que tentam buscar a sua identidade em si. Porque elas olham para dentro e tudo que elas vão encontrar vai ser Adão. E elas pensam que este Adão é a identidade delas, então elas abraçam Adão e dizem: eu sou isso. E elas vivem conforme os desejos de Adão e as vontades de Adão. E na verdade elas não estão na verdadeira identidade, elas estão afastadas da vontade perfeita de Deus. E como saber qual é a resposta? A resposta está naquele que nos criou, como eu disse. E não somos nós que buscamos a nossa identidade, mas é Ele que vem e restaura a nossa identidade, por meio do que Ele faz, e não por meio do que nós conseguimos fazer. Então Ele vem como o segundo Adão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. E quando Paulo fala do segundo Adão, eu percebo que há alguns atributos necessários para que esse Adão seja diferente do primeiro. O primeiro é que ele deve ser, o primeiro atributo, esse Adão precisa ser a imagem, a identidade perfeita de Deus. Então ele precisa ser a imagem perfeita do Pai. Ele precisa ser perfeitamente a imagem, exatamente a expressão de Deus. Segundo lugar, ele precisa ser um homem não apenas natural, mas espiritual. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo que o primeiro Adão foi feito aqui da terra, do pó. O segundo Adão tem a natureza divina e desce ao pó. Então, não é do pó que ele é feito do céu e vem à terra. Glória a Deus, aleluia. Ele aleluia. precisa ser humilde, porque o primeiro Adão perdeu o jardim pelo seu orgulho. Então, o segundo Adão precisa ganhar o jardim de volta. Ele precisa restaurar o nosso jardim pela sua humildade. Se o primeiro Adão, que era pó, quis ser como Deus, o segundo Adão precisa ser o próprio Deus, se fazendo pó, se fazendo homem. Glória a Deus, aleluia. O segundo Adão precisa ser obediente, porque se o primeiro desobedece a Deus na primeira oportunidade, ele só precisava cumprir uma lei: não coma do fruto. Ele desobedece. O segundo Adão precisa ser plenamente obediente, obediente até a morte. Em quinto lugar, ele precisa trazer vida
se o primeiro Adão trouxe morte a todos os homens, o segundo Adão precisa trazer vida a todos os homens. Glória a Deus, aleluia. Quem é este Adão? Quem seria este segundo Adão perfeito? Senão aquele que foi prometido logo aqui em Gênesis capítulo 3. Assim que eles pecam, a gente pensa, a esperança acaba, Adão olha para si e ele olha e ele não vê mais santidade, ele não vê pureza, ele se vê perdido, ele não vê mais Deus. E ele se perde dentro de si, e quando a esperança é quebrada, Deus vem com uma promessa de que do ventre da mulher sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como eu disse, ele precisava de alguns atributos, e o primeiro, ele deve ser a imagem de Deus perfeita. Em Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível, esse é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Hebreus fala que ele é a expressão perfeita de Deus, a exata expressão de seu ser. Ele é a imagem perfeita que veio restaurar aquele primeiro Adão caído. Em segundo, ele deve ser um homem não apenas natural, mas espiritual. E Jesus cumpre isso dizendo, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então Jesus, ele cumpre exatamente os requisitos do segundo Adão. Em terceiro, ele precisa ser humilde, como eu disse, Adão, mesmo sendo pó, quis ser exatamente como Deus. Ele sendo imagem e semelhança, quis ser como Deus. Mas em Filipenses diz que Cristo, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser Glória a Deus, Jesus, aleluia. Esvaziou-se de si mesmo, Aleluia. tomando forma de servo. Então, Glória a Deus, Jesus, santo é o teu ele nome. tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gente, existe um paradoxo maior que este. O homem, semelhante a Deus, quer ser Deus. O próprio Deus se faz semelhante aos homens, não querendo ser igual a Deus. Glória a Deus, Jesus, Isso é aleluia. evangelho. Em quarto lugar, ele precisa ser obediente. E como termina este texto de Filipenses, fala que, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em Romanos capítulo 5 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo cumpre mais uma vez. O próprio Deus é obediente ao Pai. Isso é humildade que Adão não teve. Isso é o coração que Adão não teve. Adão orgulhoso, Cristo é exatamente o oposto. E em quinto lugar,